A história que a gente conhece, aquela de livro, é sempre bem épica, né? Um punhadinho de conquistadores espanhóis, liderados pelo Francisco Pizarro, simplesmente derruba o gigantesco e todo o poderoso Império Inca. Mas e se as armas mais letais nessa história toda não fossem de aço ou de pólvora? E se o verdadeiro conquistador fosse, na verdade, um inimigo que ninguém conseguia enxergar? É isso que a gente vai desvendar agora. Pois é, essa é a pergunta que fica no ar há séculos. Pensa bem, de um lado, menos de 200 espanhóis. Do outro, o tal Antinsuyo, um império com milhões de pessoas, exércitos super organizados, uma infraestrutura de cair o queixo. A conta simplesmente não fecha. Como é que isso foi possível? Para a gente ter uma ideia do tamanho desse enigma, a gente precisa visualizar o que era o Império Inca. O Tahuantinsuyo, ou o Império das Quatro Direções, era uma civilização super sofisticada. Se estendia por milhares de quilômetros, bem ali na espinha dorsal dos Andes, sabe? Ia do sul da Colômbia até o norte do Chile e da Argentina. A capital Cusco era o coração de tudo, de onde saíam estradas e poder para todo lado. Então, a explicação tradicional, aquela que todo mundo aprende na escola, foca nas coisas que a gente consegue ver. Fala da ambição dos conquistadores, claro, dos cavalos deles, que apavoravam os nativos, dos mosquetes, das espadas de aço e, óbvio, da instabilidade política que eles encontraram quando chegaram. E o que a gente vê aqui é o cenário da tempestade perfeita se formando. Olha só. Lá por 1527, o imperador Huayna Capac morre, assim, de repente. Isso joga o império numa guerra civil terrível, que durou 5 anos, entre os filhos dele, o Huáscar e Atahualpa, brigando pelo trono. E é exatamente nesse vácuo de poder, no meio dessa confusão toda, que o Francisco Pizarro chega. O timing para os espanhóis foi inacreditável. Um momento que muda tudo acontece em Cajamarca. Atahualpa, que tinha acabado de vencer a Guerra Civil, aceita se encontrar com o Pizarro. Ele chega com toda a sua comitiva numa demonstração de poder, sabe? Mas os espanhóis tinham preparado uma armadilha. Num ataque surpresa, eles simplesmente massacram os incas e, contra todas as probabilidades, capturam o imperador. Agora, prisioneiro, o Atahualpa saca rapidinho qual era dos espanhóis. Eles queriam ouro, prata. Então ele faz uma oferta que parece coisa de filme. Em troca da liberdade, ele encheria um quarto inteiro com ouro e o mesmo quarto 2 vezes com prata. O resgate, que hoje a gente estima em umas 24 toneladas, é considerado o maior da história. A ordem foi dada, o resgate foi pago, veio de todo o canto do império. Mas o Pizarro, ele não tinha a menor intenção de cumprir a palavra. Com medo de que um Atahualpa livre pudesse juntar a resistência, ele simplesmente o coloca num julgamento de fachada. E as acusações? Idolatria, traição e o assassinato do próprio irmão, o Huáscar. A sentença era a morte na fogueira. Para a crença inca, isso era o fim de tudo, a aniquilação total, porque o corpo precisava ser mumificado para garantir a vida após a morte. Diante desse horror, Atahualpa fez uma escolha, como esse trecho aqui descreve de forma impressionante. Ele aceitou ser batizado como cristão para mudar a sentença. Em vez de ser queimado, ele foi executado por estrangulamento. E é aqui que a história dá uma virada de 180 graus. Essa narrativa toda de espadas, traições, ela é só metade da verdade. Porque o fator que realmente decidiu a queda do Império Inca chegou anos antes do Pizarro. E não veio em navios, veio pelo ar, um inimigo silencioso, completamente invisível. Agora, olha que interessante essa citação do cronista indígena Guamán Pomá. Ela revela a causa real da morte do imperador Huayna Capac, aquele evento que começou a Guerra Civil toda. Ele não morreu em batalha nem de velhice. Morreu de sarampo ou varíola, fantasmas europeus que viajaram muito mais rápido que os próprios europeus. Pois é, a primeira onda da conquista não foi militar, foi biológica. Vindo lá do Caribe, onde os espanhóis já estavam, a varíola foi se espalhando de tribo em tribo pelas rotas de comércio e chegou nos Andes muito antes dos soldados. O império que o Pizarro encontrou já estava sendo destruído por dentro. E para a gente entender o tamanho da destruição, basta olhar para esse relato do México sobre a praga que atingiu os astecas. As pessoas ficavam tão doentes que não conseguiam nem se mexer para pegar comida. A sociedade inteira parava de funcionar. Era um colapso total, porque ninguém ali tinha qualquer tipo de imunidade contra essas doenças novas. O resultado foi uma catástrofe demográfica que a gente nunca viu igual. As estimativas mais aceitas sugerem que, em um século de contato, a mortalidade em algumas regiões das Américas chegou a 95%.
Pensa só, de cada 10, talvez de cada 20 nativos, só um sobreviveu. É uma escala de morte que é até difícil de processar. Ok, então, o ponto crucial aqui é por que isso aconteceu? Por que essa troca de doenças foi tão, mas tão desigual? Essa é a pergunta de $1 milhão. Os europeus trouxeram doenças que devastaram as Américas. Mas por que os povos americanos não tinham epidemias igualmente mortais para, digamos, dar em troca? A resposta não está na biologia das pessoas, mas sim na história da agricultura e dos animais. Essa comparação aqui é a chave de tudo. Lá na Eurásia, por milhares de anos, os humanos viveram grudados com grandes rebanhos de animais, bois, porcos, ovelhas. Já nas Américas, a lista de animais domesticados era bem menor. E mais importante, eles não viviam nesses rebanhos enormes e apinhados. E por que isso importa tanto? Porque a maioria das grandes doenças epidêmicas da humanidade, sarampo, varíola, gripe, são mutações de doenças que surgiram primeiro nesses animais de rebanho. Com o tempo, esses germes pularam para os humanos. As epidemias varreram a Eurásia, mataram milhões, é verdade, mas os que sobreviviam acabavam desenvolvendo imunidade. A Eurásia se tornou, sem querer, uma verdadeira fábrica de germes e de imunidade. Os povos das Américas, por outro lado, estavam isolados do resto do mundo há mais de 12 mil anos. Sem aqueles grandes rebanhos, eles nunca desenvolveram essa classe de doenças. O resultado foi uma população sem defesa nenhuma. Eram, como se diz, campo virgem para os micróbios que vieram da Europa. Então, com tudo isso na mesa, vamos conectar os pontos. Como é que essa visão biológica da história redefine tudo o que a gente pensava que sabia sobre a conquista? Essa é a conclusão que a gente não pode evitar. A superioridade militar espanhola foi sim um fator, mas não foi o decisivo. O verdadeiro agente da conquista foram os micróbios. A vitória espanhola foi, em grande parte, uma consequência não intencional de uma guerra biológica. A morte em massa não foi só uma tragédia, foi a causa principal do colapso. Com a morte do imperador, de generais, de agricultores, de soldados, a estrutura do Império Inca simplesmente desmoronou. As fazendas foram abandonadas, os exércitos se desfizeram, a cadeia de comando quebrou. Os espanhóis não derrubaram o império no seu auge. Eles entraram num império que já estava em queda livre. Essa citação do historiador Ronald Wright resume tudo de uma forma muito poderosa. De todos os fatores que a gente poderia analisar, tecnologia, tática, política, nenhum chega nem perto do impacto avassalador de um único: a doença. A história da queda do Império Inca nos força a olhar para além dos grandes homens e das grandes batalhas. Ela nos faz perguntar o que mais a gente não está vendo. Geografia, clima, biologia. Que outras forças invisíveis, assim como os germes, estão silenciosamente moldando o nosso mundo, tanto no passado quanto hoje.